O Agricultura BR vem tratando com mais destaque nas últimas edições sobre o mercado do café, em especial da variedade arábica. Os preços do grão no mercado futuro internacional e mercado físico do Brasil não condizem com a atual realidade da oferta do grão num cenário médio e longo prazo e, com isso, vem operando com baixas. A previsão de safra 2018 do Brasil, que hoje em dia não se confirma mais como uma safra cheia, já seria, por exemplo, um bom motivo para as cotações subirem, sem citar outros fatores que também poderiam influenciar numa alta para o café neste cenário. Mas não é isso que vem acontecendo. De acordo com o especialista no mercado cafeeiro do Brasil, Eduardo Carvalhais, o que acontece nestes dias é que o mercado futuro do café na Bolsa de Nova York e os seus operadores têm tomado como base as situações de um cenário a curto prazo e não a longo prazo para determinar as suas posições no mercado internacional do grão. Sobre este assunto, sobre este problema, o Agricultura BR e o Fabiano Reis conversou com Eduardo Carvalhais, que tratou mais sobre o assunto. Acompanhe no quadro Agricultura BR Entrevista. E o Agricultura BR traz mais uma vez, aqui tem a honra de conversar com o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, ele que é uma referência no mercado de café aqui no Brasil. Bom, os temas a serem tratados não poderiam ser diferentes. Tem essa situação que foi divulgada de um estoque de café verde nos Estados Unidos ligeiramente menor. Tem ainda a situação da produção de café global, que vai mostrando uma situação de um certo arroxo. Vamos conversar com o Eduardo Carvalhais agora. Essa semana última tivemos até uma certa recuperação para os negócios em Nova York, senhor Eduardo. Entretanto, os números ainda permanecem aquém daquilo que poderiam estar. Como é que os operadores de mercado, principalmente na Bolsa de Nova York, têm absorvido essas informações, principalmente do Brasil, em relação a clima, formação de florada, e nos Estados Unidos, em relação a estoques menores? Seja bem-vindo. Bom, boa tarde. A situação toda sempre se bate, nós batemos no seguinte: enquanto os operadores em Nova York olham o curtíssimo prazo, para eles 1 mês, 2 meses é o mais longo prazo que eles olham, o mercado físico, numa planta perene como o café, tem que olhar anos à frente. O produtor de café tem que tomar decisões agora que refletem daqui a 2, 3 anos. E esse problema tem ficado cada vez mais agudo. A força dos fundos em Nova York cresce, eles usam cada vez mais esses programas baseados em algoritmos, olhando sempre o curto prazo. E aqui o produtor de café tem que vender a safra que ele levou 1 ano produzindo e olhar os custos que ele vai ter pela frente, baseado em preço que reflete o interesse de curto prazo. Os boatos abundam nesse mercado, crescem cada vez mais, e essa alta dos últimos dias tem sim a ver com esses números que estão sendo divulgados. Primeiro, os estoques americanos de café caíram pela primeira vez depois de muitos meses crescendo. Os embarques brasileiros de café em setembro ficaram bem abaixo do esperado, ficaram em 2.300.000 sacos, caíram em relação a agosto. Eu não me lembro a última vez que os embarques de café brasileiros em setembro caíram em relação a agosto, eu preciso dar uma olhada, mas certamente fazem algumas dezenas de anos que isso não acontece. Isso é um reflexo dos preços baixos e da pouca disponibilidade de café. Também tivemos uma florada grande na semana passada, é esperado, sempre depois das primeiras chuvas da primavera, uma semana depois abrem as floradas. Com os smartphones hoje em dia, os telefones são invadidos pelas fotografias de florada, que é sempre muito bonita, mas quem entende de café olhava para essa florada e via que ela estava aparecendo tanto, estava tão bonita, porque faltavam folhas no cafezais devido à seca. E ao estado mais precário de grande parte dos cafezais, depois de 3 anos seguidos de problemas climáticos. Agora, depois de uma semana, já aparecem floradas sendo abortadas, flores bastante queimadas em alguns cafezais, volta a chover, ainda bem que volta a chover, porque vai segurar uma parte dessas flores para nós termos uma safra ano que vem. Isso é normal, seca, chuva, mas está afastada a possibilidade de uma super safra, de uma safra recorde o ano que vem. Isso quem nos informa são os agrônomos especializados em café.
Se tudo correr bem daqui para frente, se as chuvas continuarem vindo, se tivermos chuvas até novembro, dezembro, depois novamente no final de janeiro e fevereiro, para que os frutos cresçam, nós vamos ter uma safra de ciclo alto ano que vem. Mas o potencial dela é bem menor do que alguns operadores no mercado internacional falam. Tem gente que chega a falar em safra de 65 milhões de sacas no ano que vem, o que é um absurdo total e completo, segundo nossos agrônomos. Eu tenho a impressão que se nós tivermos um tempo muito bom, se tudo correr bem, nós teremos uma safra, como eu disse, de ciclo alto. O que pode ser isso? 55 milhões, um pouco abaixo, um pouquinho acima, que é o mínimo que o Brasil vai precisar depois dessa safra pequena desse ano. Os embarques devem continuar abaixo do necessário para o mercado mundial e a especulação vai continuar. Hoje nós tivemos uma boa alta em Nova York, chega amanhã, lança um boato qualquer, pode ser que recue um pouco, suba de novo, mas nós vamos ter muita atenção e muita preocupação com os embarques baixos de café do Brasil. Eles devem crescer agora um pouco em outubro e depois em novembro, dezembro, que é o auge do embarque brasileiro. Sempre são nesses 3 meses, mas vão ficar abaixo do ano passado, muito provavelmente. Esse é um acompanhamento, o senhor citou a questão desses embarques nos últimos meses, né? Agosto, setembro ficando menor que agosto. Nós fizemos aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, um comparativo dos últimos 5 anos, é certeza, nunca aconteceu de setembro ser tão volume menor, né, nesses últimos 5 anos, do que no mês de agosto. Em relação a essa sensibilidade, podemos colocar assim, dos operadores de mercado de Nova York, frente a qualquer notícia, qualquer informação, da onde vem a base, os parâmetros para eles projetarem ou afirmarem numa safra tão mais cheia assim no Brasil, que acaba mexendo tanto com os preços no mercado e travando comercialização aqui também? Porque os operadores no mercado, e mesmo os compradores e tudo, passam informações diferentes, têm visões diferentes. Como eu disse, teve um encontro de compradores de café tradicional na Suíça há 10 dias atrás, em que teve operador do Brasil dizendo que acreditava numa safra de 65 milhões. Ele foi na mesma hora desmentido por outros, inclusive pelos representantes das grandes cooperativas brasileiras, mas esses números circulam. E como você também tem as informações sobre as safras de outros países, e não é possível se checar tudo que estão falando, alguns compradores chegam à conclusão de que o Brasil, uma certa hora, vai embarcar muito mais café. Eles não acreditam de que a nossa safra foi menor. Agora, o produtor de café, que está ali na propriedade dele, viu a dificuldade, viu os custos crescentes de produção de café, vê o clima incerto, está com muito medo quanto à safra do ano que vem dele, ele vende com muita cautela. Os preços atuais não remuneram o cafeicultor, não cobrem as despesas dele, principalmente quando ele vê que ele tem que fazer um preço médio de alguns anos para poder ter lucro com a produção dele. Os defensivos agrícolas encareceram, ainda mais agora que o endosulfano foi proibido e o substituto é muito mais caro e de eficácia muito menor, né? Você vê que os combustíveis estão altíssimos no Brasil, para nós pagarmos o prejuízo que a última gestão, a última administração em Brasília deixou na Petrobras. Nós temos agora já a informação que justamente pela falta d'água nós vamos ter uma elevação na energia elétrica, porque parte dela vai ter que ser suprida pelas termoelétricas. O cafeicultor, olha, isso tudo resiste a vender, acha os preços ruins, e nós também temos um problema. Toda vez que nós analisamos o mercado de café, você só ouve falar do preço dos melhores cafés, do café de melhor qualidade. E o cafeicultor não produz só o café de melhor qualidade, ele tem a escolha, tem a varrição, tem o café que de repente tomou alguma chuva no terreiro e bebe um pouco pior, e é a média desses preços que faz a receita dele. Eu sempre brinco que é a mesma coisa que você analisar o mercado de carne a partir do preço de filé mignon. Exatamente, essa é uma verdade. Essa questão para o cafeicultor, senhor Eduardo, até para quem não produz café no Brasil, você tem ali na mesma produção, na mesma área, você tem café de peneiras diferentes, qualidade diferente, né? E é isso que vai dar a medida, né, de todos esses cafés produzidos para aquilo que ele está sendo comercializando, que ele vai vender. Exato, e depois você tem que, às vezes, o ideal durante a colheita é que chova pouco, não chova, até para que o clima seja seco e após colheitas fique de boa qualidade.
mas às vezes você tem chuva. Conforme a região produtora, você tem umidade relativa do ar maior ou menor, conforme a altitude, conforme várias outras variáveis que nós temos. Então, tudo isso é que forma vamos dizer, a produção daquele ano do cafeicultor. Mas, certamente, mesmo nas melhores regiões, mais adaptadas ao café no Brasil, você tem escolhas também, você tem varrição, tem tudo isso. E o preço médio de venda de uma safra, de uma fazenda, nunca é o preço dos melhores cafés. Tá certo, Eduardo. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Olha, foi uma satisfação. Obrigado. Eu conversei com o Eduardo Carvalhais, ele que nos trouxe as informações a respeito do mercado de café. Você pode também mandar seus questionamentos, aquilo que você quer saber, aqui para o Agricultura BR.